Olá, meus amigos, boa tarde. Desejo um bom final de domingo a todos. E vamos falar um pouco de futebol, aproveitar e conversar um pouco sobre a Copa do Mundo de Futebol que terminou hoje. E após a vinheta, deixe seu like, seu comentário para ajudar meu canal, tá? Muito obrigado a todos e aproveitando, saudações rubro-negra. Flamengo! Olá, como prometido, hoje vamos falar um pouquinho de futebol. Como o nosso Flamengo está parado, o campeonato só vai começar lá para janeiro, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo. Costumo os antigos dizer que o futebol é uma caixinha de surpresa. Eu já não digo mais uma caixinha, eu comento hoje que o futebol atualmente é um baita de um caixotão de surpresa, visto que os favoritos não chegaram. E aqueles que menos se esperavam é que acabou chegando e numa boa. Exemplo de Marrocos, que foi uma surpresa. Nós tivemos algumas surpresas, umas agradáveis, outras desagradáveis. Uma que ficou meio lamentável para nós foi a derrota da nossa seleção brasileira para Camarões, né, que nunca tinha acontecido, embora a gente saiba que foram as reservas, mas pelo pouco que eu conheço de futebol, os nossos reservas são superiores tecnicamente do que os jogadores de Camarões. Mas enfim, isso aí são bolas passadas, não tem mais jeito. O que interessa para nós é dizer sobre a final da Copa. Eu achei o final um verdadeiro espetáculo. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que o técnico da Argentina, o Lionel Scaloni, foi uma surpresa. Ele soube montar o time direitinho para conseguir neutralizar os adversários dele. E após aquela primeira derrota que ele teve, ele conseguiu montar o time muito bem e conseguiu chegar nas finais. Não tenho aqui de condenar a mídia, nem condenar repórter, nem jornalista, mas inclusive eu também, não sou jornalista nem repórter, também não acreditava muito na Argentina, não. Mas a Argentina surpreendeu com a raça, com a vontade. E, na verdade, deu a glória a um dos jogadores que eu sempre tive muita admiração, que é o Lionel Messi. O Lionel Messi, ele acabou, não a carreira dele, ele acabou talvez um período de seleção, que hoje ele tem, parece, 37 anos, ele acabou bem glorificado, porque foi o melhor jogador, foi premiado o melhor jogador da Copa e com méritos. Nós tivemos outro jogador bom também, o Mbappé, e fiquei meio não desapontado com a França. Eu só queria dizer que, questão de minha opinião, que a França não tinha de ficar tão triste como eles ficaram pela perda do campeonato mundial. Eles lutaram até o fim e foram vice-campeão. Tem uma mania errônea de pensar que vice nunca é nada. É muita coisa. Veja bem, se nós acreditamos bastante que foi heróico a chegada de Marrocos até os 4 finalistas, por que não vamos falar também que foi uma campanha bonita da França de ser vice-campeão mundial? Foi um jogo que foi decidido em detalhes. O pênalti não é, na verdade, como se falava antigamente, uma questão de sorte. Não, é uma questão de momento. Às vezes o jogador erra. Os dois técnicos, tanto da França, o Didier, como o Scaloni, eles fizeram certinho. Eles colocaram para bater o primeiro pênalti o melhor jogador deles, o Mbappé e o Lionel Messi. Coisa que, infelizmente, na seleção brasileira não aconteceu, de colocar para bater o primeiro pênalti o melhor jogador da seleção, que quer queira, uns concordem ou não, era o Neymar, que não bateu. Então, são erros que vão ficar marcados e que sirva de correção para as seleções futuras. O que eu tenho de salientar hoje, que eu gostaria de parabenizar, como se diz, é justamente a seleção do Marrocos, que foi uma heroína,
a própria Croácia, que também ninguém acreditava, a Argentina, nem se dizer, que foi a campeã, a França e Camarões, que teve uma glória, embora não chegaram nas finais, mas teve uma glória que vai ficar marcada na sua história, que foi a vitória sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira só nos resta que em 2026 que tenha um pouco mais de organização, um pouco mais de seriedade com o futebol e com a raça que nós vimos nas outras seleções. É claro, eu não considerei, por aquilo que eu já vi, devido à minha idade, a melhor Copa do mundo. Eu não considerei essa. Mas foi uma boa Copa, não foi a pior. A melhor não foi, mas foi uma Copa boa, cheia de surpresa. Ficamos surpresos justamente com a desclassificação de Espanha, que estava bem, Portugal, Alemanha, enfim, algumas equipes que estavam credenciadas para chegar nos finalmente. Mas o futebol é assim mesmo. Como eu falei, hoje é um caixotão de surpresa. E, para a maior surpresa, nós temos a obrigação, não que obrigação, o dever para aqueles que gostam de esporte, de cumprimentar a seleção da Argentina, que foi uma guerreira, ela lutou até o fim. Eles lutaram com garra, o que faltou para nós. Que sirva de lição, que sirva de exemplo, que nós precisamos não jogar mais com nome, nós temos de jogar com a raça e com a vontade de vencer. Todos aqueles que lutam para vencer acabam vencendo. Pode não acontecer por uma questão de uma fatalidade ou alguma coisa errônea. A França é uma heroína, porque ela perdeu muitos e muitos jogadores e veio desfalcada e teve o seu mérito. Sabe? Nós temos de parabenizá-los porque eles chegaram nas finais. E quem não gostaria de ser vice-campeão? Qualquer equipe gostaria, qualquer seleção. Então, esperamos que em 2026 seja melhor, embora a FIFA já parece que está querendo criar alguns problemas que eu não tenho certeza ainda, só informações, que vai ter uma participação de 48 equipes, pelo amor de Deus, não sei o que vai ser. Principalmente com esse calendário estrombólico que temos no Brasil, eu não sei como é que vai ser isso, esse monte de jogos aí num campeonato. Mas, enfim, isso aí são coisas dos dirigentes, não é coisa que me diz respeito. O que me diz respeito é assistir, gostar e comentar aquilo que eu gostei. Eu gostei muito do campeonato, já falei, não foi o melhor que eu assisti, mas eu assisti todos os jogos e gostei bastante. E, mais uma vez, eu digo que para o nosso selecionado, que sirva de lição aos dirigentes para que leve muito mais a sério do que foi levado essa última Copa. Saber que nós temos valores, temos muitos valores dessa molecada que jogou e devemos dar uma lapidada naqueles heróis, né? naqueles medalhões. O Brasil precisa de jogador que tenha vontade de jogar e de ganhar. As medalhas, elas são boas para pendurar no peito, mas no campo é que se decide uma batalha. Eu espero que tenham gostado, é um vídeo simples, é simplesmente de fechamento e encerramento da Copa, e espero que no próximo vídeo já possamos falar do nosso Mengão queridão, né? Então, eu desejo a todos, como falei antes, um bom final de domingo, bom final de semana, e simplesmente esperarmos 2026, se Deus permitir, que estejamos bem até lá e que possamos assistir que nossa seleção dê a volta por cima. Que os dirigentes pense e repense o que aconteceu em 2022 e que a gente não chegue em 2026 e complete 24 anos sem ganhar uma Copa. Nós temos tudo para ganhar. Só basta uma coisa, seriedade e dedicação. Tá? Um abraço a todos, saudações rubro-negras a todos e vamos em frente. Falaram muitos que o sonho acabou. Não, quando um sonho acaba, a gente cria outro. Então o próximo sonho é 2026. Um abraço a todos.